Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. Se liga na vinheta. Sejam muito bem-vindos, estou trazendo então para vocês hoje mais uma questão de matemática envolvendo um pouquinho de raciocínio lógico para fazer parte da nossa nova playlist, tudo bem? A nossa questão é a seguinte. Segundo o IBGE, os estados brasileiros com menos de 1 milhão de habitantes são... Então veja, estados brasileiros com menos de 1 milhão de habitantes. Roraima, Amapá e Acre. Então eu vou colocar aqui, veja, só para organizar os dados. Roraima, Amapá e o Acre. Tudo bem? Quando você tenta resolver um problema de matemática, principalmente esses problemas de raciocínio lógico, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o problema. É o primeiro passo para a resolução de qualquer problema. Eu não consigo resolver aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu tenho dúvida. Aquela questão onde os dados não estão todos organizados, é uma questão onde você vai ter um pouco mais de dificuldade para resolver. Então, a primeira etapa da resolução de um problema é organizar os dados, para você poder compreender a situação, tudo bem? Então vamos lá, veja. O estado de Roraima apresenta 224,9 mil... Que estado é esse? Roraima apresenta 224,9 mil habitantes, a menos que o estado do Amapá. Aqui, ó. Enquanto o estado do Acre apresenta 29,3 mil habitantes, veja, a mais que o estado do Amapá. Nessas condições, é correto afirmar que a população do estado do Acre, do Acre, supera a população de Roraima em número de habitantes igual a... O que significa superar? Veja, superar. Superar significa fazer algo melhor. Superar significa ter mais quantidade, ser melhor, ser maior, ser superior. Então, o Acre supera a população do estado de Roraima, ou seja, quantos habitantes tem a mais no Acre em relação a Roraima? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Agora, se vocês perceberam na leitura, veja que tanto a quantidade de habitantes que eu tenho em Roraima, quanto a quantidade de habitantes que eu tenho no Acre, todas essas quantidades estão sendo dadas em função da quantidade que tem em Amapá. Mas em momento algum a questão me dá a quantidade que tem em Amapá. Toda vez que eu tenho um problema, ou nesse problema ele utiliza uma certa quantidade e ele não me diz quanto é essa quantidade, eu tenho que escolher uma incógnita para representar essa quantidade. Tudo bem? Geralmente nós utilizamos X, Y, Z, tudo bem? Mas poderia ser outra letra minúscula do alfabeto, tudo bem? Eu vou escolher o X aqui porque já está enraizado nos livros, então vamos lá. Então veja, a quantidade de habitantes que eu tenho no Amapá é quanto? Eu vou chamar de X, porque não sei quanto é. E aí ele diz, ó, o estado de Roraima apresenta 224,9 mil habitantes, a menos do que o estado do Amapá. Então ele tem quanto? Se ele tem essa quantidade a menos, então é x menos 224,9 mil habitantes. Tudo bem? Veja, ele está dizendo que Roraima tem essa quantidade a menos do que Amapá. Então eu pego a quantidade que tem no Amapá, tiro essa quantidade, essa diferença aqui é a quantidade de habitantes que eu tenho em Roraima. Tudo bem? Depois ele diz, enquanto o estado do Acre apresenta 29,3 mil habitantes a mais do que o estado do Amapá. Então se aqui tem X, ele tem 29,3 mil a mais, então aqui no Acre eu vou ter X mais 29,3 mil habitantes. Tudo bem? Nessas condições é correto afirmar que o estado do Acre, ou seja, esse estado aqui, supera a população do estado de Roraima em número de habitantes, igual, ou seja, quantos habitantes tem a mais no Acre do que em Roraima? Essa é a pergunta. Ou seja, essa população supera essa em quantos mil habitantes? Em quantos habitantes? Né?
Tá aqui, ó, em número de habitantes supera em quanto? É igual a quanto que é essa diferença? Aí você vai olhar, vai falar assim, mas Daniel, esse número aqui tem x, esse número aqui tem x, esse não é igual a esse não é igual a esse. Como é que eu vou fazer para achar a resposta? Veja, eu vou pegar aqui uma ideia geométrica e eu quero que você me acompanhe no raciocínio. Também vou fazer bem aqui, ó. Suponha aqui na reta numérica, né? Suponha que você tem uma régua e nessa régua você tem aqui o número 10, por exemplo. Aqui é o número 10. Tudo bem? E alguém diz para você assim, marca um ponto que é, por exemplo, não sei, 6 maior do que o 10. Bem, se eu tenho um número que ele é 6 unidades maior que o 10, eu penso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então o 16 vai estar aqui na frente, na régua, por exemplo. Tudo bem? Só para você pegar a ideia, veja. E alguém vem e diz, Daniel, agora marca um ponto que ele é 4 unidades menor que o 10. 4 unidades menor que o 10 é o 6. Eu marco aqui 6. Aí se alguém viesse me perguntasse, agora Daniel, quantos pontos, quantas unidades eu tenho do 6, quantas unidades esse número aqui, o 16, é maior que o 6? Como é que eu ia saber? Eu ia fazer como? Eu ia fazer 16 menos 6, eu ia fazer 6 menos 6, 0, aqui é 0, 1 menos 0 é 1, eu ia dizer, olha, o 16 ele é 10 unidades maior que o 6. Você entendeu? Veja que trabalhando com número, às vezes, é muito fácil de perceber. Se eu quero saber a diferença entre dois números, o que eu faço entre esses dois números? Eu pego o maior e faço o maior menos o menor. Tudo bem? Eu pus o 10 no meio aqui só para contextualizar a situação aqui, porque esse número está sendo dado em função de x e esse aqui também. Então, se eu quero saber quantos habitantes tem a mais no Acre em relação a Roraima, é muito simples, eu vou fazer, veja, essa quantidade menos essa outra quantidade aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer então, veja, x mais 29,3 menos x menos 224,9. Essa diferença ela vai me dar a quantidade de habitantes que tenha mais em Roraima, que tenha mais no Acre em relação a Roraima. Tudo bem? Então veja, vamos lá. Eu vou eliminar esses parênteses, vai ficar assim, veja, x mais 29,3 menos, veja, para eliminar esse parênteses eu tenho que fazer joguinho de sinal, vê? Tudo bem? Aqui na frente do x é mais, aí menos com mais é menos, então vai ficar menos x, e menos com menos vai me dar mais, então vai ficar aqui mais 224,9. Tudo bem? Lembrando que são 224,9 mil habitantes, tudo bem? Essa diferença vai me dar o valor em milhares, tudo bem? Veja, aqui eu tenho o x com menos x, eles se cancelam. Esses dois aqui, veja, esse aqui é positivo, esse é positivo, isso aqui vai me dar o seguinte, veja, 224,9 mais 29,3. 9 com 3 é 12, fica 2 e sobe 1. 4 mais 1, 5, 5 mais 9 são 14, sobe 1. 1 mais 2 faz 3, 3 com mais 2 faz 5. Aqui é 0, né? 2 mais 0, 2. A vírgula, ela é só colocar aqui embaixo, tudo bem? Porque é uma adição. Então veja, a diferença então deu quanto? Deu 254,2 mil habitantes. Ou seja, a população do Acre, veja, como eu fiz a população do Acre menos a população de Roraima, isso significa que, como a diferença é positiva, significa que o Acre ele tem 254,2 mil habitantes a mais do que Roraima, né?
esse 1000 aqui significa 3 zeros. Veja que as respostas não estão iguais aqui, então eu vou fazer assim, vou multiplicar por 1000. Vai ficar assim, veja, 254.200 habitantes. Tudo bem? Então a nossa resposta correta é a letra B, veja, 254.200 habitantes. Tudo bem? Espero que tenha gostado da questão. Se você gostou e quer ver mais questões de raciocínio matemático para aprender a como resolver um problema, é só se inscrever no nosso canal e acompanhar os novos vídeos que eu vou estar postando. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.